tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Se nesse sangue lavado
Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e amigos, eu trago em meu coração o desejo diante do nosso Deus de estarmos juntos, celebrando ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. Então, neste período de Páscoa, bem atípico a todos nós não podemos nos reunir de forma coletiva, celebrando a ressurreição de Jesus e com isso o seu perdão e reconciliação com o Pai, mas nós estamos juntos no mesmo Espírito e vamos refletir sobre a palavra do Senhor, tirando assim lições para as nossas vidas. Eu quero antes orar com você. Querido Deus, nós te somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E agora, como salmista, nós pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Pai amado, ser com cada um de nós, nos dá um coração sensível à Tua voz, e que o Teu Espírito, ó Deus, acalme os nossos corações nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos refletir sobre algumas razões da morte de Jesus Cristo por nós. Porque quando nós falamos em morrer por amor, isso é algo que nós não entendemos bem. Mas pode ser que por um filho, por uma filha, por uma mãe, por um pai, ou pelos nossos irmãos de sangue, pode até ser que nós morramos. Mas isso não é comum e nós não aceitamos bem essa ideia. Imagine morrer por alguém que não presta, principalmente aos nossos olhos. Isso é muito mais difícil. Mas nós sabemos que Jesus, ele morreu por nós. E diga-se de passagem, nenhum de nós presta. Então temos o coração enganoso e não há nada de bom em nós. Basta alguém pisar no nosso calo e logo nós vamos mostrar quem realmente somos. Mesmo assim, Jesus, ele morreu por nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versos 17 a 19, onde Jesus, com os seus discípulos, fala sobre a sua morte e ressurreição, nos diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subirei para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Queridos, as cenas da história da crucificação de Cristo são coisas difíceis de imaginar e reviver. E embora cenas como estas, que são cenas cruéis e dolorosas, nos ensinam a ter uma apreciação mais profunda daquilo que Jesus, ele sofreu por mim e por você. O cristão, ele deve então valorizar a cruz, não porque seja um drama que cativa o nosso coração e que nos emociona, mas por causa da razão pela qual Cristo ali morreu. Então nós vamos pensar, vamos refletir sobre as razões da morte de Cristo na cruz. Primeira razão é que Jesus, ele morreu na cruz para demonstrar as terríveis consequências do pecado. Então o livro de Gênesis diz que Deus, ele fez o homem e a mulher perfeitos. E quando eles desobedeceram, a perfeição ela sai de cena e entra então a imperfeição e o pecado com todas as suas consequências na raça humana. E o livro de Romanos deixa muito claro que toda a raça humana está sob a lei do pecado. Diz que não há um justo sequer sobre a face da terra.
Romanos capítulo 3, o verso 23, diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa do nosso Deus. A questão é que nós não entendemos a extensão do pecado. Jesus, ele morreu para nos mostrar as consequências do pecado, e a cruz nos revela verdadeiramente como o pecado, ele é visto pelo nosso Deus. O pecado é visto como morte. O homem está morto espiritualmente por causa dos seus pecados, e morrendo na prática do pecado, ele estará enfrentando também a morte eterna, afastado de Deus para todo sempre. Gálatas, no capítulo 5, versos 19 a 21, vai falar sobre esses pecados que estão arraigados no homem, e nos diz: as coisas que a natureza humana produz, elas são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras e os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não entrarão no reino de Deus. Isaías capítulo 59, o verso 2, diz que o nosso pecado é que faz então separação entre Deus e o homem. O pecado, ele traz consequências terríveis na vida humana, e é por isso que nós estamos vivendo neste mundo em meio a tantas tribulações. Então, Jesus, ele morreu para mostrar também essas terríveis consequências do pecado, que leva o homem à morte. A segunda razão é que Jesus, ele morreu para mostrar ou revelar o maravilhoso amor de Deus para com o homem. Então, nas nossas viagens mentais, nos nossos questionamentos, geralmente nós pensamos: se Deus é um Deus de amor, por que ele deixou então Jesus, o seu único filho, morrer na cruz? Às vezes vem essas coisas em as nossas mentes. A razão, ela é bem simples. É porque Deus não é apenas um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça também. E no livro de Romanos, no capítulo 3, versículos 25 e 26, nos diz assim a palavra do Senhor: Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Deus agora, ele revelou o seu método para justificar pecadores incrédulos. Um método que foi predito no Antigo Testamento e que é totalmente separado da observância da lei. Ele justifica a todo pecador que confessa e que coloca a sua fé no Senhor Jesus. Então, a justificação é um dom gratuito. Ela é baseada justamente na obra redentora da morte de Cristo no Calvário. E esta obra mostrou que Deus, ele foi justo, salvando os cristãos do Antigo Testamento pela fé nas promessas em relação àquele que deveria vir, Jesus, o Messias prometido.
O Evangelho mostra como Deus ele pode justificar pecadores incrédulos, baseando-se justamente na redenção de Cristo. Então, o preço do pecado, ele foi pago por um substituto perfeito, Jesus Cristo. Quando a justificação, ela é pela fé, e quando o homem entende isso, toda a vanglória humana, ela é excluída. Porque não é pelo que o homem faz ou deixa de fazer, mas é tão somente por causa do sacrifício de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. A ele é dado todo o mérito, e não ao que o homem pode fazer. Jesus, somente Jesus. Por causa desse sacrifício que Jesus ele fez na cruz, a dívida do pecado ela foi paga por completo. E a ira de Deus sobre o pecado foi satisfeita em Cristo, levando todos os pecados em sua morte e morte de cruz. E o amor de Deus pelas pessoas foi justamente expresso nessa morte do Filho de Deus, o seu único Filho. E por causa disso, nós fomos então reconciliados e temos paz com Deus. Um texto que é muito conhecido de todos nós, no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que Deus fez, foi por amor a mim e a você. Então, Jesus, ele morreu para mostrar as terríveis consequências do pecado, morreu para revelar o maravilhoso amor de Deus, que sacrificou o seu único Filho por nós. E a terceira razão é que Jesus morreu para mostrar que ele é o único caminho que leva à salvação. No Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 6, nos diz assim: Jesus então falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Palavras de Jesus. E nós pensamos que hoje, por causa da diversidade das denominações e das religiões, é fácil então nós pensarmos e acreditarmos que existem muitos caminhos para se chegar até a presença de Deus. Ou mesmo nós pensamos que todos os caminhos levam para Deus. No entanto, Jesus, ele foi, Jesus, ele é e sempre será o único caminho para a salvação. Então, se qualquer pessoa pudesse se salvar seguindo uma religião ou a tradição, ou fazendo caridade somente, Jesus não deveria ter vindo e não deveria ter morrido na cruz por absolutamente nada, já que o homem poderia então salvar-se. Queridos, obras não levam à salvação, religião muito menos, mas em Cristo nós temos a promessa do perdão e a garantia da vida eterna. Jesus, ele é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é o único caminho para o homem se achegar a Deus. Livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5, diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro caminho, somente Jesus. Então o que é que nós precisamos entender? É que não há outra maneira de se achegar a Deus, porque Jesus, ele é o único caminho, a única verdade, e ele é o único que pode oferecer vida eterna com Deus. Será que eu e você, nós temos avaliado as consequências terríveis do pecado em as nossas vidas?
Será que nós percebemos, diante daquilo que nós temos feito, as coisas que nós fazemos que entristece o coração de Deus? Quando pecamos, fere a santidade de Deus. Será que em meio a tudo isso, nós percebemos o grande amor do Senhor por cada um de nós? Vejam o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia nos diz que onde o pecado é abundante, a graça de Deus é superabundante, ou seja, ela é bem maior. O seu amor, ele é insondável por mim e por você. E é por isso que Deus, ele usa meios para nos alertar e nos atrair antes que seja tarde. É por isso que o Senhor nos dá oportunidades como essa, de refletirmos sobre aquilo que nós temos vivido, como Ele nos ama e quem Jesus é para cada um de nós. Preste bem atenção. Jesus morreu por mim e por você. Mesmo diante daquilo que somos, e nós sabemos que não há nada de bom em nós, que nós não prestamos, mas Deus, Ele vem através de Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo seu grande amor por nós, pela sua justiça, Ele nos traz de volta à sua presença através de Jesus. Então, aqui, algumas das razões pelas quais Jesus morreu. Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, para nos mostrar a gravidade do pecado. Ou seja, o pecado leva o homem à morte e morte eterna. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar o maravilhoso amor de Deus. Ele leva o homem à vida eterna. E Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar que Ele, somente Ele, é o caminho que leva o homem de volta à presença do Pai. Ele restaura a comunhão com Deus. E assim nós podemos resumir a nossa condição. Em lugar da morte, através de Cristo, nós temos vida. Porque Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos resgatar e nos reconciliar com Deus, o nosso Pai. O meu desejo é que você possa refletir sobre essas palavras e então tomar uma posição diante do Senhor de arrependimento naquilo que você percebe que tem errado, crendo que os seus pecados são perdoados por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E assim nós nos rendermos à presença do Pai, podendo desfrutar da presença dEle, sem pecados, por causa de Jesus. E assim desfrutarmos dessa comunhão. O nosso desejo é que Deus nos abençoe como igreja, como povo seu, e que nós possamos ser luz nesse mundo que está em trevas. Eu quero mais uma vez orar com você, pedir que Deus esteja abençoando as nossas vidas e as nossas famílias. Querido Deus, mais uma vez nós te somos gratos pela tua palavra, que não volta vazia e que cumpre aquilo que o Senhor determina para cada ocasião. Por isso, Deus, nós pedimos que o teu Espírito incomode os nossos corações, para que possamos ter uma vida diante do Senhor, uma vida santa. Todos os dias nós possamos buscar a tua face, ó Deus, possamos estar em sintonia contigo, que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece as aflições de cada coração, e nós pedimos em nome de Jesus, ao Deus que pode acalmar as tempestades, que o Senhor venha e dê paz ao nosso coração em meio às dificuldades que vivemos. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos familiares, que o Senhor sustente cada um deles, e que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre a nossa nação, mostrando tão somente, ó Deus, o teu poder e a tua glória. Nós precisamos reconhecer isso
como igreja do Senhor, como povo teu, como nação, precisamos reconhecer. E a tua palavra nos mostra que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor, para a tua glória. Nós louvamos assim o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Pela cruz